Fala, Grunautas, beleza? Vamos para aula 2. Agora nós vamos entrar na soma de vetores, tá bom? Aula passada a gente definiu bem o que é um vetor, agora nós vamos conseguir falar da soma deles. E aí a questão de hoje, né, é a seguinte: prove que as diagonais de um paralelogramo qualquer se cruzam nos seus respectivos pontos médios, tá bom? Então, para a gente conseguir falar disso aí, a gente tem que definir bem como funciona a soma, né? Então, por exemplo, se eu tenho U e V, né, pertencente a V3, e aqui eu já tenho que fazer uma observação, pertencente a V3, quem que é V3, né? V3 é o espaço dos vetores no espaço geométrico, tá bom? Lembra que eu tinha falado aula passada do E3, né? O que era o espaço sem coordenadas. Agora a gente já está trabalhando em um espaço vetorial. Então, se o E3 ele tinha um conjunto de pontos, o V3 é um espaço com um conjunto de vetores, tá bom? Então, um conjunto de vetores, um espaço vetorial, eu estou considerando dois vetores U e V quaisquer, beleza? E aí, para eu conseguir fazer a soma desses vetores, eu tenho basicamente duas maneiras, né? Eu tenho a primeira, que é o triângulo, certo? A gente monta um triângulo para conseguir fazer a soma deles. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vetor, eu vou dizer que o AB representa U, vou dizer que o BC representa V. Então, vou fazer assim, ó. Assim, assim, assado. Então, AB, aqui o C, certo? E aí eu quero somar esses dois vetores, vetor U e vetor V. Então eu desenho o vetor U nesse conjunto, nesse segmento orientado a B, e aí assim que terminar o U, né, assim no destino do U, que é o B, eu já começo a introduzir o vetor V, certo? Aí a partir desse ponto eu boto o vetor V e eu chego no ponto C. Mais tarde a gente vai definir bem essa operação que eu estou fazendo, vou chamar ela de soma de ponto com vetor, tá bom? Mas por enquanto eu vou dar só essa ideia intuitiva. Então, se eu quero somar o vetor U com o vetor V, eu coloco a origem do vetor V no final do vetor U, tá bom? E na hora que eu faço a ligação entre a origem do vetor U e o final do vetor V, eu obtenho a soma dos vetores U e V, certo? Então, esse vetor novo aqui que surgiu, ele é a soma vetorial do U e o V, tá bom? Mas esse é o primeiro método, né, que é o método do triângulo. O segundo é o método do paralelogramo. Então, vocês repararam que aqui eu coloquei o começo do vetor V sendo o fim do vetor U, né? E agora, no método do paralelogramo, a gente vai colocar os dois tendo a mesma origem. Tá, um paralelogramo. No paralelogramo, eu consigo botar os dois com a mesma origem. Então, por exemplo, se eu falar que o U está bem aqui, o V está para cá, U, V. Para eu conseguir efetuar a soma desses dois vetores, eu tenho que fazer uma projeção, tenho uma translação, né, na verdade, do vetor V para cá para cima. Então, lembra aquela história que a gente falou de segmentos orientados, né? Um vetor, ele não é um segmento orientado fixo, não. Ele é uma classe de segmentos orientados. Então, eu posso botar esse vetor, eu posso olhar para esse vetor V aqui, mas eu também posso trasladar ele lá para cima, né? Então, não é que eu estou trasladando, é que o segmento orientado lá de cima representa o mesmo vetor que o segmento orientado aqui de baixo representa, certo? Por isso que o vetor é um ente geométrico muito importante na matemática. Você consegue movimentar ele no espaço vetorial, certo? Bem, na hora que eu montei nessas projeções, por exemplo, se eu chamasse esse início aqui de A, esse fim de B, esse fim de C, então, na hora que eu monto essas paralelas, né, monto essas retas paralelas, eu encontro um novo ponto D, que faria justamente o papel desse fim do vetor V aqui, né? E aí, na hora que eu faço isso, eu consigo ligar a origem dos dois vetores até o fim do encontro das paralelas.
certo? E aqui também representa o meu vetor U mais V, a soma vetorial do U e V, tá bom? Que são conceitos iniciais, coisas mais básicas, né, que eu sei que vocês estão acostumados. E aí tem as propriedades da soma. Propriedades, eu vou tentar passar rapidinho por elas. Então, o objetivo do curso aqui da Meu Guru é que o aluno enxergue assim, a matéria e consiga entender de maneira prática, né? Então, a gente não está com o objetivo de te tornar um matemático das definições ultraformais, não. E o objetivo é você assistir a aula, entender a matéria, acertar na hora da prova. É simples assim. Então, aqui são algumas propriedades, né? Tipo aqui a gente mostra que a ordem da soma, né? U mais V é igual a V mais U, a ordem da soma não importa, certo? Não faz diferença se eu começo somando U e V, o V e U. Não, isso aqui não interessa. Essa aqui é a propriedade da comutatividade. Então, se eu começar fazendo U mais V e depois somar o W, a mesma coisa de eu começar com U e pegar o V e o W somados. Isso também não importa. E aqui também tem a questão do vetor nulo, né? Poxa, o que é um vetor nulo? O vetor nulo é basicamente um ponto, né? Porque ele tem dimensão zero. Então, U mais zero, né? É igual a U, tá bom? Então, eu pego um vetor, adiciono com um vetor nulo, eu obtenho o próprio vetor que eu adicionei. E aí eu vou conseguir agora responder a minha questão do começo da aula, né? Que é provar que as diagonais de um paralelogramo qualquer se cruzam nos seus respectivos pontos médios. Então, aqui eu volto para a questão. Certo? Tá, a gente já viu como é que funciona a soma de vetor. Então, sem muito mistério, eu vou desenhar aqui o paralelogramo. Paralelogramo, sei lá, AB, CD. Vou fazer assim. E aí eu vou considerar essa diagonal aqui AD. AD, tá? E já vou olhar para o ponto médio dela. Ponto médio M dessa diagonal, tá bom? O que é o meu objetivo? Meu objetivo é o seguinte. Eu vou ligar do B até o M e eu quero provar que esse vetor BM é igual ao vetor MC. O que acontece se eu provo isso aqui? Eu provo que se realmente BM for igual a MC, né, quer dizer que eles representam o mesmo vetor, então os segmentos orientados eles são paralelos. Puxa, mas aí eu tenho 3 pontos, né? Assim, tenho 2 segmentos, o MB e o MC, que são paralelos, então quer dizer que esses 3 pontos seriam colineares. Ou seja, na hora que eu ligasse do B para o C, eu passaria pelo ponto médio do AD. Tá bom? Então, eu vou falar, eu tenho que provar isso, tenho que provar que BM é igual a MC. Então, considere M sendo o ponto médio de AD. Certo? E aí, puxa, eu botei do vetor AD, né? Bota só assim. Isso aqui não é seta, isso aqui é 2 pontos assim. Beleza. Ponto médio do segmento AD. Beleza. Agora, como que eu defino o BM, né? O BM, ele pode ser visto como uma soma vetorial. Quer ver? Eu posso dizer que ele é igual ao vetor BA mais o vetor AM. Então, você pega, só para você ter uma ideia, você pega esse vetor aqui, ó, que parte de B e chega em A, e soma com esse vetor que parte de A e chega em M, certo? Eu consigo obter esse vetor BM. Não é pelo método do triângulo? Consegue perceber isso? Então, essa aqui que é a notação do BM. Então, BM, posso dizer que ele é igual a BA mais o vetor AM. Tá bom? Só que aí, o meu vetor BA, ele também é representado pelo vetor DC, né? Ó, BA e DC representam o mesmo vetor. Por quê? Porque o BA é paralelo ao DC, o BA
tem o mesmo comprimento que o DC, né, já que é um paralelogramo, e eles apontam para o mesmo lado. No caso aqui, eles estão apontando para a esquerda. Então, eu posso dizer que eu posso substituir, né, esse BA pelo próprio DC já, sem medo de ser feliz. Estou substituindo aqui o BA pelo DC. E aí, mesma coisa eu vou fazer com a M. O AM, ele também é representado pelo vetor MD, certo? Porque, ó, justamente eles são paralelos, têm o mesmo comprimento, já que M é o ponto médio de AD, e eles apontam para o mesmo lado, né? No caso, estão apontando aqui nessa direção do AD, só que eles estão apontando para cima. Então, eu posso afirmar sem medo de ser feliz que se eu tenho aqui o vetor M, eu posso substituir ele pelo MD. Mas bora ver aqui na figura quem que é essa soma, né, do MD com o vetor DC. Vou até fazer de lápis aqui. Repare que o MD, ele sai do M, termina no D. O DC, ele sai do D e termina no C. E essa soma, que sai do M, chega no D, sai do D, chega no C, vai resultar em quem? De alguém que sai do M e chega no C. Certo? Então isso aqui é justamente igual ao vetor MC. Certo? Então o que eu provei com isso? Eu provei que o BM é igual ao MC. Certo? Aí, observa bem. Se o BM é igual ao MC, né, vocês representam o mesmo vetor, então BM e MC são paralelos, têm o mesmo comprimento, apontam para o mesmo lado. Beleza, mesma direção, módulo e sentido. E aí, se eles são paralelos, né, se o BM é paralelo ao MC, quer dizer que eles são colineares. Né? Então, o BM e o C são colineares. Então, na hora que eu ligo o B e o C, eu tenho que passar pelo ponto M, já que os três estão na mesma reta. Então, B, M e C colineares. Com comprimento MB sendo igual ao comprimento MC, certo? E aí, nessa hora, a gente conseguiu provar que, de fato, as diagonais de um paralelogramo, né, se cruzam nos seus respectivos pontos médios. Por quê? Porque o M já era o ponto médio do AD. Então, na hora que eu ligar o BC, eu vou também passar pelo M, de maneira que o M seja ponto médio dessa nova diagonal. Tá bom? Já que os vetores têm o mesmo módulo. Show? Então, aqui a gente termina a aula 2 da soma de vetores.